o sistema às vezes não é tão certo, né? Da escola. Porque Eu acho que ele é totalmente errado, cara. eles jogam o que você tem que aprender, os estudantes não memorizam aquilo. Você foi perguntar para alguém que fez a escola 10 anos atrás, ele não vai saber o que é a teoria da relatividade. Você que chamou um físico e se Exato. interessou pelo assunto no seu podcast, vai saber muito melhor explicar isso do que a pessoa que estudou isso na escola, né? Sem dúvida. Como que seria um ensino interessante, ideal? Cara, esse assunto me pega muito, velho. Porque eu sinto que a escola me atrasou tanto, velho. Mas também por culpa minha. Mas muito por culpa da escola também, sabe? Tipo, pensa comigo assim. Existe uma figura de autoridade. Eu dei muito problema pra professor, cara, na infância. Também porque eu era meio cuzão, eu me achava mais inteligente do que eles, eu não era. Mas eu não gostava, eu não gosto até hoje, assim, de figuras autoritárias me dizendo o que fazer. Então, o que eu queria mesmo, nos dias que eu ia pra escola, assim, com 12, 13, 14, todos os anos, assim, era estar em casa estudando programação. Era o que eu gostava e era o que eu amava. E eu tinha que ir pra escola estudar coisas completamente sem sentido pra mim, pra minha vida, que eu não gostava. E então, pra mim, eu me sentia numa prisão, assim, eu me sentia, cara, eu tô perdendo muito tempo aqui, sabe? Eu tive sorte que alguns professores identificaram isso cedo, e eu tive professores também que, tipo, é, me ajudaram de verdade sabiam que eu era uma pessoa inteligente, mas talvez eu não era tão inteligente pra escola, assim, sabe? Então eu tive professores que realmente me ajudaram a passar de ano algumas vezes, cara. Porque sabiam disso, sabe? Eu tenho uma professora de matemática, acho que era a Raquel o nome dela, que me ajudou, que se não fosse ela, eu não teria passado, sei lá, na sexta série, não teria, quinta série, sexta série, não teria passado. Só queria estar em casa, estudando as coisas que eu gostava Isso mesmo. desde a quinta série já. Sim, cara. Caramba, que legal, cara. Cara, eu me lembro, assim, quarta série, quinta série, eu já sabia que eu. Talvez até por influência do meu pai, assim. Meu pai, ele também sempre foi bem crítico da escola e tal. Mas eu já. Quarta e quinta série eu já sabia que aquilo ali não era o meu lugar, assim, sabe? Eu poderia estar muito mais bem aproveitado em outro lugar. Eu pedia para meus pais, eu pedia, cara, me faz um homeschooling e tal. Eles foram atrás, mas não era. Na época não era fácil conseguir isso, sabe? Não sei se hoje é também. Talvez seja até crime. Mas eu lembro que na época eles foram atrás, não deu certo, assim. E Tá aí. confortável aí, cara? Tá, tô muito, cara, tá perfeito. E aí. Esses. Eu sentia que realmente a escola era uma grande perca de tempo, assim, sabe? Eu tinha completa noção disso. O legal pra mim da escola era que eu poderia ver pessoas que eu gostava ali, que eram meus amigos, e jogar Magic, né, o jogo de carta. Então, tipo, era só isso que eu gostava da escola. Fora isso, cara, eu preferia muito mais estar em casa estudando. É engraçado isso, né? Porque você vai pra escola pra estudar, mas por que que eu vou estudar algo que é inútil? E quando o que eu falo é inútil, não existem conhecimentos inúteis, mas existem conhecimentos inúteis para em momentos de vida que aquela pessoa tá, sabe? Então, pô, com certeza É Bhaskara. menos útil, né? Digamos. Talvez. Exato. Com certeza Bhaskara é útil. Mas naquele momento, naquele dia, naquela época, eu não deveria estar estudando aquilo, sabe? Que é onde vem, siga a sua curiosidade, né? Sim, Que é o que você fala. eu Mas acho. assim, qual que seria então o estilo de ensino ideal que você acha? Só uma opinião mesmo. Cara, eu acho que a parte de conteúdo em si, eu acho que eu sinto falta. Coisas que a faculdade seria legal, uma escola. O que eu sinto falta, às vezes, de ser autodidata. Os conteúdos estão aí. Então você tem que achar o cronograma, tem que descobrir o que, que você tem que aprender primeiro e tudo mais. Isso às vezes é um saco e às vezes faz você andar mais lento. Isso é fato. Mas na parte de. Vamos imaginar o que, que seria uma escola perfeita, uma faculdade perfeita. Eu acho que ela te daria uma direção do que. De qual que é a ordem. Ah, por exemplo, você gosta de computação. Tá, o que, que você tem que aprender primeiro para estudar computação? O que, que você gosta de. O que, que você. O que que você não. Quais são os pré-requisitos para isso? E terem pessoas, mestres, digamos assim, professores, que estariam dispostos a te ajudar quando vier alguma dúvida, coisa assim. Isso é ótimo, cara. A parte de entregar o conteúdo em si deveria ser uma escolha. Se o cara quer ver aquilo numa gravação, se o cara quer ver aquilo ao vivo, se o cara quer ver aquilo pessoalmente. Mas acho que o mais importante é que a escola, o ambiente de ensino que você está inserido, é, promovesse
o tesão no aluno Não, de estudar. não necessariamente o conteúdo em si, porque eu acho que para uma instituição isso seria o menos importante, porque o conteúdo tá aí agora. Mas promovesse a união das pessoas ali, sabe? Então, por exemplo, Ah, o que eu acho que é legal nas escolas da faculdade é que você tá com pessoas, e às vezes você encontra pessoas, ainda mais na faculdade, você encontra pessoas que pensam como você, gostam das mesmas coisas que você. Isso faz muita falta no ensino autodidata, faz muita falta. Mas, por um outro lado, você primeiro, é obrigado a fazer provas. Isso não faz sentido. Por que, que você é obrigado a fazer provas? Tipo, por que, que você é obrigado? Por que, que você precisa passar num teste para passar de ano? Se eu tivesse passado. Se eu tivesse ido sei lá, pro segundo ano da faculdade de computação sem saber o que, que eu aprendi, sem saber os conteúdos do primeiro ano, eu só não ia entender nada. E eu saía daquilo ali, sei lá, eu desistia sozinho. Não sei se existe uma forma de você. A não ser que você queira o certificado, né? Aí sim, beleza, pode ser. Mas para eu poder assistir às aulas do segundo ano, terceiro ano, do quarto ano, se eu sei o conhecimento passado, por que, que eu sou obrigado a seguir um cronograma? Essas coisas para mim não fazem sentido. Então, se você conseguisse deixar isso mais personalizado para as pessoas, sabe, seria mais interessante. Por que, que um cara super inteligente de 12 anos de idade tem que estudar na mesma sala, estudar as mesmas coisas que um cara menos inteligente com 12 anos de idade? isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E a faculdade seria a mesma coisa. Por que, que um cara que entra na faculdade eu vou continuar dando esse exemplo de computação, mas poderia ser qualquer coisa. Quem entra na faculdade de computação, já sabendo, vamos imaginar, todo o conteúdo do primeiro ano, por que ele não pode simplesmente entrar no segundo ano? Tipo, por que Mas não aí ele tem essa teria que possibilidade? provar isso, né? Então, tipo, meio Mas que. por que ele teria que provar isso? Porque no futuro, só ele que vai se prejudicar se ele tiver querendo passar, né? Mais rápido, Exato. teoricamente. Obviamente, se tiver um sistema de certificações, igual são as faculdades hoje em dia, e que eu acho que é válido também, obviamente, aí sim, ele poderia provar com provas e coisas assim. Aí eu acho que é a parte mais tranquila, porque a gente já tem que provar que sabe as coisas para entrar na faculdade. Na faculdade pública, por exemplo, eu tenho que provar que eu sei todo o conteúdo do ensino médio. Exato. Então, se eu pudesse provar que eu sei todo o conteúdo do primeiro ano de um ensino para entrar no segundo, seria legal, seria bacana. Mas se eu pudesse, tipo, criar a escola perfeita, para mim, agora sem pensar nos outros, vamos imaginar Certo. como é que seria. Eu poderia estudar tanto online quanto ao vivo, pra eu só poder ir quando eu quisesse no ao vivo. E teriam projetos obrigatórios. Então, sei lá, a cada semestre você tem que desenvolver, a cada trimestre tem que desenvolver algum projeto específico. Então, vamos imaginar que você pode ser uma faculdade de psicologia, o seu projeto pode ser escrever um capítulo sobre algum tema, ou na faculdade de computação, o seu projeto tem que se fazer um programa tal. Você não precisa deixar específico o que aquilo tem que resolver, qual que é o assunto que tem que ser feito daquele projeto, mas só ser obrigatório você fazer um projeto, sabe? Criar algo, botar algo no mundo, botar para fora. E acho que seria basicamente isso. A questão de conteúdo em si, eu acho que você deveria existir uma curadoria das instituições para te passar ali qual que é a ordem correta. Pô, se você não, se você buscar entender esse assunto tal aqui, esse assunto X, sem saber o assunto Y, você vai ter trabalho. Então, esse tipo de organização acho que é muito legal, é importante, que eu acho que seria legal ter nessa escola dos sonhos. Mas em resumo seria isso, sabe? Acho que deixar o aluno mais livre. Legal. Mas você acha que deixando as pessoas livres. Porque a maioria das pessoas não é autodidata, digamos, né? Eu acho. É. Pode ser que isso geraria alguma confusão. Mas se a pessoa é livre, ela pode escolher não ser autodidata. É verdade. Ela pode escolher ter um mestre ali, um cara passando pra ela tudo certinho, sabe? Mas o problema é que, por que que tipo, não faz sentido o autodidata ter que se render É verdade. aos outros, sabe? Porque se todo mundo fosse livre pra fazer o que quisesse nesse sentido, você poderia ser autodidata e o outro cara poderia ser o não autodidata, sabe? E aí as pessoas que teriam sucesso na carreira, sem discutir o que é sucesso, mas seriam os que de fato gostam daquilo e estudam o que quer, o que gostam e que fazem o que gostam porque fazem muito bem porque eles gostam daquilo, talvez. Exato. Mas isso já não é assim, sabe? Tipo, esse é o meu questionamento. Tipo, as pessoas que realmente têm sucesso. E quando eu falo sucesso, não é só o financeiro, mas o sucesso de vida. A pessoa que tem uma vida que ela gosta e ganha dinheiro por isso. Essa pessoa, ela, consequentemente, acaba. Ela gosta do que ela faz, sabe? Em algum nível ela gosta do que ela faz. Seja do que ela gosta do que ela estuda, ou ela gosta do trabalho dela. Às vezes ela não gosta do tipo.
Uma vez eu vi um exemplo de um cara que era muito rico, que a empresa dele era uma empresa muito chata, que era fazer maçaneta de porta. E aí, pô, beleza, empresa chata. Tipo, ninguém ama fazer maçanetas de porta. Mas o cara amava administrar, amava encontrar um ponto de demanda que ele poderia suprir e se aproveitar daquilo e ganhar dinheiro. Então, tem gente que ama é, o que ela tá jogando e tem gente que ama o jogo, sabe? E isso é importante entender. Eu acho que tem muita gente que eu vejo que me acompanha que quer só entender o que dá mais dinheiro, como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro e tal. E eu acho que não tem problema nisso. Mas você tem que, então, gostar do jogo em si. Tem que saber, gostar de encontrar as falhas ali que vão fazer você ganhar mais dinheiro, as alavancas e tudo mais. Ou você pode ir pro caminho que eu fui, que é, cara, eu vou fazer o que eu gosto e, consequentemente, eu acredito que com os anos eu vou vivendo disso, né? Eu vou tendo algum respeito nessa área ou ganhando algum dinheiro nessa área das coisas que eu gosto, sabe? Não necessariamente, eu poderia, por exemplo, ser o cara que cria vários canais no YouTube em diferentes nichos e dá certo, mas esse não é isso seria gostar do jogo, sabe? Não do que tá jogando.